E aí, pessoal? Aqui é o Yuji do Saiu Falando. Tranquilidade? Hoje a gente vai falar então sobre os pronomes subjetivos, ok? São aqueles pronomes que realizam a ação, tá? E vamos botar alguns exemplos, algumas práticas com eles, tá? Então continue acompanhando o nosso vídeo. Antes de mais nada, sigam aí as nossas redes sociais, ok? Porque lá no nosso Instagram, Facebook, a gente tem conteúdo diário, tá? Onde vocês vão aprender um pouco a cada dia. E isso é muito bom, tá? Porque a gente não para de postar conteúdo. E no nosso blog a gente tem artigos, tá? Então também visite o nosso blog para novos conteúdos. Beleza, gente? Então vamos começar. Primeiro pronome, então, é o I, que é o eu, né, gente? Então, ó, I. A gente escreve um I maiúsculo, porém a gente pronuncia I, ok? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente praticar. Então, ó, I like, eu gosto, né? I eat, eu como. I drink, eu bebo, né? Então aqui a gente tem o I conjugando os verbos to like, to eat e to drink. I like, I eat, I drink, ok? O pronome I, ele tem uma característica, né, que é um pouco diferente dos outros, que é o quê? O I, ele sempre vai ser maiúsculo, tá? Quando começa uma frase ou no meio da frase. Eu coloquei um exemplo aqui, que é o quê? You drink water, você bebe água, and I drink juice. E eu bebo suco. Notem que o I está no meio da frase, porém ele é maiúsculo. Tá bom, gente? Agora a gente vai falar sobre o you, ok? You significa você, tá? Então, ó, you like, you eat, you drink, ok? Ele tem a mesma, ele conjuga o verbo, né, da mesma maneira que o I. Então, ó, you like, you eat, you drink. Agora, a gente vai ver o nós, né, que é o we. Então, ó, we, nós. We sleep, we know, we see, né? Então, ó, o pronome we, nós, ele conjuga da mesma maneira que o I e que o you. Aí ele está conjugando aqui o verbo to sleep, que é dormir, to know, que é saber, conhecer, e to see, que é o ver. Então, ó, we sleep, we know, we see. O you, de novo, Yudi. Por que tem o you de novo? É porque o pronome you, ele é tanto você quanto vocês, tá? Então, assim, ó, you sleep, vocês dormem. You know, vocês sabem. You see, vocês veem, tá? Então, you aqui quer dizer vocês, tá? Porém, ele conjuga o verbo da mesma maneira que o you de você. Então, vai ser a mesma coisa, tá? A única diferença é que você tem que saber o contexto da frase para falar entre you, de você, e you, vocês. O próximo que a gente vai falar é o they, tá? Quer dizer eles. O TH no inglês tem duas maneiras de se pronunciar, né? Que é um jeito mais, como tivesse um F, né? Algo mais suave. E com né? Parece uma abelha. Então, no caso do they, ele parece uma abelha. They, ok? Ele tem o mesmo modo de conjuga dos pronomes anteriores, tá? Então, ó, they sleep, they know, they see, ok? É bem simples, ok? Um ponto, uma observação que eu deixo aqui, que muita gente utiliza como um D, o som do D. Eles falam they, né? Do they. Só que assim, não é o correto, tá, gente? Então, ó, they, que seria o correto. Porém, assim, até vocês chegarem a essa prática, né? Vão aprimorando até vocês chegarem nesse they, tá? Porque esse som do D é muito utilizado, tá? Infelizmente. E também a gente consegue entender, beleza? Agora a gente vai estar falando sobre o he, she, it, que é a terceira pessoa, tá? O he, she, it, por que eu separei esses três aqui?
porque eles são os únicos que conjugam o verbo diferente, tá? Então, aqui até agora a gente já viu 5 pronomes e todos eles conjugaram da mesma maneira o verbo. Agora a gente vai ver 3 que conjugam de uma maneira um pouco diferente. Então, conforme eu disse, né, o he, o she e o it, né, eles conjugam o verbo um pouco diferente dos demais, onde essa conjugação vai ocorrer no final do verbo, tá? E assim, tem umas regrinhas. Vamos ver elas aqui agora. Então, assim, a maioria dos verbos a gente só vai acrescentar um S no final. Então, lá, lembra do drink que a gente viu lá em cima? Se eu fosse usar com she, ia ser she drinks, né? She sees. E por aí vai. A gente só acrescenta um S. Tem alguns que terminam com ES, tá, gente? Então, assim, ó, geralmente esses são finalizados com uma consoante, conforme vocês podem ver aí na explicação. E, assim, é a prática que vai te dizer se você vai colocar o ES, o S ou o IES, tá? Porém, o IES, ele é mais simples, porque sempre você vai utilizar ele quando o Y, né, tiver uma consoante antes. Então tomem cuidado, porque assim, tem diversos verbos que finalizam com Y. Então não é só trocar isso. Não, tem alguns que terminam com uma vogal antes do Y e outra consoante. Quando for consoante, aí você troca o Y pelo IES, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Então, ó, he, que significa ele. Vamos conjugar os verbos aqui, então. Ó, he plays. João goes. Pedro studies, tá? Yudi, que doideira é essa que você fez aí, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é que he é ele. Então, assim, eu posso usar he ou o nome da pessoa. Então, assim, João é uma terceira pessoa, né? Então, assim, eu posso falar ele, João, ele, ou eu falo o nome dele, João. Então, he igual a João. He igual a Pedro, tá? Então, assim, quando eu quiser falar Pedro, João, o nome da pessoa, eu vou conjugar da mesma maneira que o he, tá? Notem aí, ó, play. O verbo to play, que é jogar, tocar, termina com Y, porém tem uma vogal antes. Então, a gente não vai substituir ele e só vai colocar um S no final. O verbo to go finaliza com O. Se você for lá em cima naquela explicação, você vai ver que verbos que finalizam com O, a gente bota o ES, tá? Então, ó, goes. E o verbo to study, que quer dizer estudar, termina com Y, porém com uma consoante antes. Por isso que eu substituo o Y e boto IES, tá? Fica studies, tá, gente? Então, ó, Pedro studies. O próximo é o she, né? Então, she significa ela. E notem aqui que os exemplos que eu usei, né? Então, ó, she plays, Maria goes, Alicia studies, né? É a mesma coisa que a gente falou anteriormente no he, tá? Então, she é a terceira pessoa, é ela. Então, eu posso usar o nome da pessoa também. Então, she é igual a Maria, she é igual a Alicia. Então, eu vou conjugar da mesma forma, tá bom, gente? E por último, a gente tem o it, tá? Então, o it é o ele, ela, porém neutro, tá? Como assim ele, ela, neutro, gente? Ô, Yudi. O it é utilizado para tudo que não é gente, tá? Então, assim, o cachorro, o gato, qualquer coisa, assim, qualquer animal, né? Uma situação, uma ação, a gente usa o it, tá? E ele também conjuga o verbo conforme o he e o she. Então, ó, the dog plays, it goes. Ele conjuga da mesma maneira, tá? Esse it, ele é um pouco, assim, um pouco difícil, né? Mas depois que você entende ele, você vai ver que usa em diversas formas. Ok, gente? Então a gente passou aí, ó, brevemente por todos os pronomes, né? Com alguns mais práticas, algumas explicações mais específicas. Notem aqui, eu deixei ele separado, todos eles, né? Então, ó, a gente tem o I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Esses são os 8
pronomes que realizam uma ação, ou seja, eles que conjugam o verbo, tá? A gente mais para frente vai ver outros pronomes, né? Os que sofrem a ação, pronome que tem posse, né? Os pronomes de posse. Então, assim, e não pode misturar, tá, gente? Então, assim, esses são os pronomes que realizam uma ação. Então, gente, o conteúdo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal e sigam as nossas redes sociais. Até a próxima!